Bom, eu preparei um prato especialmente pra você, mas foi bem difícil porque faz tempo que eu não tenho mais nada pra comer e eu tô trancado em casa sem qualquer chance de saída. Eu usei a única carne que eu tinha sobrando, então eu espero que você goste e enquanto você come, eu quero te contar uma história. Bom, meu nome é Luca e hoje eu vou falar sobre o jogo chamado The Coffin of Andy e Leyley, que na tradução seria O Caixão de Andy e Leyley. Esse é um jogo feito por Neyland no RPG Maker, pelo menos eu suponho, e tem gráficos simples, desenhados de RPG, muito fofo por sinal, onde seu foco é mais contar a história do que a jogabilidade propriamente dita. Nele, controlamos Ashley e Andrew, dois irmãos de 20 e 22 anos respectivamente, que estão trancados em seu apartamento há 3 meses e pior que isso, não possuem nada para comer. O objetivo aqui é não morrer de fome, mas sem mais enrolação, vamos à gameplay. Episódio 1, O Caixão. O game começa com uma história do que parecem ser memórias do passado, onde o Andrew aparece relutante em fazer algo e a Ashley tenta convencer do contrário. A vítima dessa situação seria uma amiga de Ashley, mas como não tem mais nada pra ver aqui, a gente vai falar sobre essa situação mais tarde. De repente, Ashley acorda do que parece ser um cochilo no chão e vimos o apartamento deles, que é bem simples e meio sujo por sinal. O objetivo aqui era achar algo para não morrer de fome, mas a gente acaba explorando o local e descobrindo algumas coisas, como o freezer, que estava completamente vazio, o telefone, que de acordo com a Ashley, a mãe dela não atendia mais, e uma lata de tomates no meio de várias sacolas de lixo. Bom, eu acho que isso já serve para comer. A gente termina de explorar o local, vendo um banheiro e o que parece ser o quarto dos pais dos irmãos, e enquanto Ashley mexe nos livros, a estante acaba caindo e ela decide deixar isso como estava mesmo. Então, a gente vai mostrar a lata para Andrew e descobrimos que ele estava escondendo isso para comer quando estivessem com mais fome, visto que era a última coisa que eles tinham. Mas com um pouco de insistência da irmã, ele acaba aceitando a oferta. E lá vou eu cozinhar tomates. A filha do vizinho tá gritando, então eu acho que vocês estão ouvindo, né? Enfim. Mas antes de eu conseguir fazer algo, aparece um guarda batendo na porta e perguntando se ainda estávamos vivos ali dentro. O que é bem estranho, mas a gente vai descobrir o motivo disso daqui a pouquinho. E mesmo que Ashley avisasse que estava morrendo de fome, o guarda diz que esse não era o trabalho dele e ele vai embora, dizendo que eu ia checar depois. Ou seja, além deles estarem trancados naquele local por 3 meses, nenhuma comida era levada para eles mesmo que houvessem guardas do lado de fora sabendo da situação dos mesmos. Isso parece muito cruel para mim. Mas voltando pro jogo, antes que os irmãos pudessem se deliciar com uma lata de tomate muito gostosa, o vizinho começa a tocar uma música estranha e muito alta e parecia algo que eles podiam checar. Com a chave da varanda e aquela tábua de madeira dos livros que caíram mais cedo, os irmãos conseguem atravessar a varanda e chegar ao apartamento do vizinho. Quando eles observam, o vizinho estava fazendo um culto satânico. De uma forma bem besta eu diria. O jogo meio que levou isso como algo normal, e os irmãos também. Ashley diz que todo mundo tem seus hobbies e depois volta pro seu apartamento como se nada tivesse acontecido, porque, de acordo com ela, era quase hora deles deixarem eles verem TV. Ou seja, aquele era o único momento de lazer que eles tinham, era tudo controlado. Procurando uma pilha por aí e colocando no controle, a gente consegue assistir um noticiário bem porco e descobre algumas coisas. Primeiro, eles estavam há 3 meses em quarentena por conta de uma água contaminada que havia sido distribuída nesse apartamento, e o jornalista parecia bem antipático em relação às pessoas contaminadas, agradecendo-as por manter os corpos nojentos e parasitas bem longe dele. Nisso, a gente já sabe a situação em que eles se encontravam, então eles decidem dormir. Ashley, nesse meio tempo, tem um sonho que era nada mais que memórias do seu passado. Primeiramente, ela vê sua mãe indo embora e a mesma afirma que não bebeu nada, que durante esse tempo ela bebeu apenas suco de laranja e não tinha chance de estar contaminada com a água. E de duas uma, ou ela tá mentindo e fugindo do local, ou ela realmente tá sabendo de algo e está se protegendo, deixando os filhos ali. A próxima memória é de uma enfermeira coletando amostras de sangue para voltar amanhã, mas ela nunca mais voltou, como vocês podem ter adivinhado. E a outra era Ashley ligando repetidamente para sua mãe desesperada, que não parece dar a mínima, tratando a filha extremamente mal e a chamando de preguiçosa. Depois desse pesadelo, Ashley acorda e decide limpar a casa, mas como estava muito fraca, sem nutrientes, ela acaba desmaiando e acorda no colo do seu irmão no horário da TV. O jornalista Lee dá a notícia que todas as pessoas em quarentena estão sendo bem tratadas e diz que eles não precisam de ajuda, e se alguém quisesse ajudar mesmo assim, eles fariam um favor de levar a pessoa de dormes, se é que vocês me entendem. Mas isso tudo era, claro, uma mentira, visto que os irmãos estavam morrendo de fome nesse exato momento. Ashley acorda com uma ligação que fora seu irmão que havia atendido. A voz parecia ser feminina, e no começo a gente não entende muito o que ela quer dizer, mas depois descobrimos que essa voz vinha da namorada de Andrew, que havia acabado de terminar com ele.
Ashley começou então a caçoar do seu irmão, dizendo que ela deveria ter arranjado alguém novo, ou que ela não gostava tanto assim dele, e ele simplesmente sai pra varanda, levando a garota a dormir novamente. Depois de acordar, ela vai procurar por seu irmão e o encontra ainda na varanda. As pessoas gritavam por socorro lá fora para uma ambulância que passava ali, mas claro, tava todo mundo negligente em relação às pessoas trancafiadas ali. Depois de uma sessão de desmaio, Ashley acorda com Andrew batendo na porta tentando fugir, mas o guarda fala que se ele continuar com isso, a comida não chegaria, o que era uma mentira. Ela nunca mais havia chego, porque isso aconteceria só agora, né? Então eles começam a conversar sobre acharem essa situação da água falsa, já que fazia 3 meses e eles não haviam sentido nada nos corpos. Mas antes de terminarem a conversa, o vizinho começa a tocar aquela música irritante de culto novamente. Eles ouvem então um barulho e é a única vez que parecem chocados com isso. E não é que o humano tinha realmente conseguido invocar o tal demônio? O demônio pergunta o que o cultista tinha a oferecer e ele diz que não tinha muita coisa, mas se ele o tirasse dali, iria arranjar tudo o que ele desejasse. E assim o demônio faz. Bom, em momento algum ele especificou como ele queria sair dali, se era vivo ou morto e pra onde ele deveria ir, então ele acabou indo de ralas por pura burrice mesmo. Sem parecer muito chocados com a morte do cultista, os irmãos conseguem entrar no lugar quebrando o vidro com um cinzeiro para apenas desligar a música irritante, mas eles acabam explorando o local e descobrem que ali também o cultista vivia uma vida miserável, com absolutamente nenhuma comida, apenas um livro de Como Invocar Demônios para Idiotas volume 666, que parecia ser algo normal por ali. Depois de explorar o local e descobrir as maravilhas da casa de uma pessoa morta, Ashley acaba pensando alto sobre algo. É um monte de carne. Andrew acaba ouvindo e no começo ele fica meio relutante. Depois de uma longa conversa sobre o que eles deveriam fazer, que era certo ou não, eles decidem que vão mesmo comer o cultista. Então Ashley pega um coleto e começa a cortar os membros do cultista um por um. Os braços, as pernas e o torso não tinha como cortar, então eles decidem carregar com uma sacola plástica. Depois de recolher os membros, eles começam a rir de um corpo morto com uma sacola na cabeça, o que eu achei bem psicopata da parte deles. Mas com isso, comido o suficiente por pelo menos mais alguns dias, Ashley vai cozinhar a perna direita do cultista e era hora do jantar nesse exato momento. Bem, Andrew parecia meio relutante em comer, mas Ashley já estava mandando ver no prato, sem nenhum pingo de remorso de estar cometendo canibalismo. Quando Andrew vai comer, ele até tenta cuspir a comida, mas Ashley tampa sua boca e o obriga a comer tudo, toda a comida que ela havia preparado com muito amor e carinho. Depois do jantar, a garota vai dormir e sonha novamente, complementando o sonho do começo do game. Dessa vez, Ashley e Andrew estavam menores, pareciam crianças, e Ashley decide que vai trancar sua ex-amiga numa casa abandonada durante a noite toda. Ex-amiga justamente porque ela havia começado a gostar do Andrew e isso iria roubar, entre aspas, o cargo da irmã do garoto de pessoa preferida. O Andrew tenta convencer a irmã de o quanto que isso era errado, mas ela não parece dar a mínima, então eles bolam um plano e levam a garota para casa abandonada. A garota havia dito para sua mãe que estava estudando com sua amiga Julia, e com isso o plano se inicia de verdade. Eles entram no local e Ashley dá a ideia de brincar de esconde-esconde, sendo a garota sem nome a primeira a contar. Ele se esconde atrás de uma lata de lixo, onde Andrew encontra uma espécie de graveto, e antes que a conversa pudesse se estender, a garota os encontra. Agora era a vez de Andrew contar. Ashley dá a ideia da garota se esconder no baú, mas ela parece relutante em fazer isso no início. Porém, na adrenalina de Andrew a encontrar, ela entra no local e Ashley aprende ali. Logo, a menina que era asmática, percebemos assim que ela entra no local com um comentário dela mesma, começa a tossir desesperada, pedindo pra sair dali, implorando, e Andrew e Ashley começam a falar sobre a mesma. Ashley começa a fazer um drama, chorando, dizendo que ninguém gostava dela e por pura pressão da irmã, o garoto tranca o baú. Eu nem preciso dizer que tudo isso não passava de fingimento da mimada da Ashley, visto que ela para e começa a chorar muito rapidamente, parando apenas quando o irmão faz o que ela quer, típico de uma criança mimada. Eles decidem então deixar a garota ali e com isso, o sonho de Ashley é interrompido pelo seu irmão a chamando. O garoto parece triste em relação ao jantar, estava mal por ter comido uma pessoa morta, ter carregado seu corpo e por conta disso não conseguia dormir. Ashley não parecia ligar muito até que ele começa a chorar falando sobre as cenas de gore que não saíam da sua cabeça e a garota tenta o acalmar, o levando agora para dormir junto com ela. Mas ele parece ter ficado melhor com isso e até que essa cena estranha acontece.
Olha, eu desde sempre achei essa relação deles extremamente bizarra. A Ashley conseguiu manipular da forma que ela queria e ele nem ao menos tentava debater com ela. Era só ela começar a chorar, tendo crises de ciúme pelo irmão, que ele simplesmente largava tudo e fazia o que ela mandava. A gente consegue ver isso com os dois sendo menores, onde depois de uma crise de ciúmes pelo irmão, ela tranca a própria amiga dentro de um baú numa casa abandonada durante a noite toda e ele nem ao menos fica mal. E não seria loucura dizer que foi ela que ameaçou a ex-namorada de Andrew para que ela pudesse o largar, e ele não ligava muito pra nada disso. Então eu afirmo que ela sentia algo mais que esse amor de irmão por Andrew, porque isso é extremamente bizarro, e o pior de tudo, ele gostava de sentir que era competido por essas garotas. Enfim, eles dormem e acordam sem mais surpresas. O Andrew estava na casa do vizinho dando uma olhada em alguns livros do cultista e parece gostar da ideia de realizar esse culto para conseguir sair daquele local, mas para isso eles precisariam sacrificar uma pessoa. Antes de continuarem a pensar nisso, eles começam repondo as velas do culto, mas um guarda começa a bater na porta do local, dizendo que ia voltar ali depois para checar, e eles ficam em desespero por serem descobertos. Ashley começa limpando o local cheio de sangue com o esfregão da sua própria casa, enquanto Andrew tenta ganhar mais tempo conversando com o guarda sobre livros, mas logo depois dela terminar, o guarda bate na porta e entra. Então era fim de jogo pra gente, mas eu decido tentar de novo e dessa vez eu me escondo no armário do cultista. Porém, o guarda acaba me encontrando. Andrew foi o meu salvador dessa vez, e diferente de antes, ele não parece estar com nenhum remorso do que havia feito, o que é bem estranho. Revistando o guarda, encontramos a chave do quarto 405 e com isso conseguimos finalmente sair desses dois apartamentos que estávamos trancafiados desde o início do jogo. Mas depois de tudo que aconteceu, o Andrew começa a ficar irritado e os dois têm uma discussão bem calorosa, chegando a um acordo de não falar nada do que havia acontecido ali pra ninguém. O que era bem óbvio, né? Você não vai sair contando que matou alguém pela rua. Ainda mais se isso for verdade. Eles finalmente saem do apartamento com isso, mas o elevador estava fora de funcionamento. A porta ao lado estava trancada e eu entro no quarto 401. Esse quarto parecia ser de um dos guardas, visto que tinha ali uma chave e a câmera do segundo andar, mostrando outro guarda fazendo uma ronda por ali, com uma arma. Ou seja, era impossível a passagem agora. Então eles encontram a chave do quarto andar e vão até o quarto 402, trancado por uma tábua de madeira com um papel em cima dela. O papel em questão dizia 2A e 1B, ou seja, ali haviam duas pessoas com tipo sanguíneo A e uma pessoa com tipo sanguíneo B. Muito provavelmente, a enfermeira havia passado ali também 3 meses antes para tirar uma amostra de sangue dos outros apartamentos. O quarto 403 tinha um sangue O, mas com um grande X no meio, mostrando que a pessoa que estava ali, agora, muito provavelmente já estaria morta. Terminando de explorar esse andar, a gente vai até o terceiro, onde a porta 301 também estava marcada com um X e a única aberta era a 302, onde a garota ali dentro estava vivendo uma vida mansa, cheia de comida para dar e vender. Bom, a garota parece estar irritada com o fato de ter dois estranhos invadindo sua casa e Andrew pergunta se ela não quer sair do local, porém ela responde que não. Que ali ela tinha tudo que ela precisava e que toda hora os guardas vinham trazer a comida que ela quisesse. Então eles saem logo antes que ela fizesse um escândalo. O plano dessa vez era o seguinte: eles iriam pegar o walkie-talkie com um guarda morto no andar de cima para atrair o outro guarda pro quarto do cultista para fazer nheco-nheco. Mas ele iria servir de oferenda, era isso que ia acontecer. Os irmãos então pegam o walkie-talkie, sujam um dedo de sangue do guarda para conseguir completar o ritual, voltam à casa da moça e a ameaçam com um cutelo, mandando ela falar o que deveria. Andrew teve que ficar ali com a moça, mesmo contra a vontade da irmã de o deixar só com a mesma. E enquanto isso, Ashley sai do quarto, liga todas as velas com o isqueiro que seu irmão havia dado e liga o som irritante. Rapidamente o guarda chega ao local, mas antes que ele pudesse tirar na garota, ela grita e diz que a oferenda era ele, e com a alma de mais um guarda corrupto, o demônio dá uma espécie de item estranho a ela, que toda vez que ela fosse dormir, iria prever o futuro. Eu não preciso dizer que esse item não era nada importante agora, não serviria no momento, então vamos continuar. Ali tinha uma arma que a garota pega, mas vamos voltar ao apartamento antes que Ashley se sinta mais ameaçada pelo seu irmão estar só com uma mulher. Bom, eu acho que eu não precisava de nenhuma preocupação nesse ponto. Andy diz que havia tirado o cutelo do pescoço da moça por um segundo e no mesmo momento ela havia pego uma pistola de pregos para tentar atirar nele. A questão é que a pistola de pregos continuava no mesmo lugar,
desde antes, o que nos mostra que ela não fez nada, e Andrew simplesmente havia a matado porque quis. A irmã dele fica muito irritada com isso e começa a dizer que ele tirou o cutelo por ela ser uma garota bonita, e uma discussão se inicia. Andrew diz que a culpa e o peso de ter matado tanta gente era tudo culpa de Ashley, e ela não deixa barato pra ele, dizendo que tudo aquilo era culpa dele na verdade, que ele matou todas aquelas pessoas por conta própria, e com raiva, o irmão coloca as mãos no seu pescoço, dizendo que eles não iam sair juntos desse apartamento. Ashley não parece muito com medo, muito pelo contrário, ela afirma que ele não vai fazer isso porque ela é a única pessoa que ele tem, a única pessoa que ele pode conversar à noite, e com mais um pouco de manipulação, ela acaba o convencendo a deixar ela ir. Ela o abraça e depois Andrew a abraça, dizendo que ele gostava da mesma, mas que ela era exaustiva às vezes. Exaustiva? Essa porra é uma psicopata, isso sim. Enfim, com as chaves do segundo andar, eles conseguem descer sem mais guardas pra atrapalhar, mas a descida era muito alta, então eles precisavam de algo pra tancar tudo isso. Os irmãos decidem pegar o carpete do chão pra descer e o prender com aquela pistola de pregos de mais cedo. Com isso, eles conseguem fugir pela janela e enfim chegar ao último andar. Ou melhor, o mundo do lado de fora. Eles não tinham nenhum plano agora, mas enquanto estivessem os dois juntos, iria dar tudo certo, não é? Bom, vamos ver isso no segundo capítulo. Essas imagens são spoilers de algumas cenas que provavelmente vão aparecer no segundo capítulo, mas como ainda está em desenvolvimento, não temos como afirmar nada. Mas sim, aquela história de quarentena era tudo uma mentira para que os cultistas tivessem um número maior de corpos mortos para realizar essa oferenda. Lá fora, eles estão bem mais presentes, como vocês puderam ver nas fotos. E nessa altura, ambos os personagens são escrotos. Ashley e Andrew são dois psicopatas, enquanto Ashley parece ser a pior dali, sentindo uma espécie de atração não muito saudável pelo próprio irmão. Esse jogo é extremamente bizarro e doentio, mano. Bem, foi esse o vídeo. Apesar de tudo, eu gostei da narrativa e acho que Andy e Lei prometem nos mostrar muita coisa ainda mais tarde. Obrigado por ter visto até aqui essa aventura e ter comido tudo que eu preparei pra vocês. Até mais, homies.